Boa noite a todas e a todos. Me chamo Manuela, tenho 37 anos e sou uma mulher parda, de cabelos cacheados e castanhos que estão presos agora em um coque. Meus olhos também são castanhos e eu estou vestindo uma camiseta manga comprida roxa. Agradeço por estarem aqui, dispostos a conversar sobre um tema que é essencial: como as nossas crianças e adolescentes constroem identidade e se sentem pertencentes, e como a escola e a família podem fortalecer esse sentimento de inclusão e de comunidade. O tema do nosso bate-papo de hoje é identidade, pertencimento e escola inclusiva. O encontro de hoje vai estar dividido nesses 6 momentos. Atividade Identidade para você, seguida de fundamentações teóricas. Identidade, quem são os brasileiros, identidade na neurociência e escola inclusiva, princípios e práticas. Entrando já na última etapa desse encontro, vamos trazer algumas ações que tornam as famílias parceiras no processo de inclusão. E, por fim, vamos finalizar o bate-papo de hoje. Os objetivos desse encontro, bom, são múltiplos e eles se complementam para criar um panorama muito mais amplo sobre pertencimento e inclusão. Mas, primeiramente, queremos discutir profundamente o papel que a escola e a família desempenham na construção do sentimento de pertencimento. Não se trata apenas de disponibilizar espaços físicos ou de adaptar currículos. Trata-se de cultivar as relações intencionais, valorizando cada indivíduo, reconhecendo as suas particularidades, as suas especificidades, para que todos se sintam parte ativa da comunidade escolar. O nosso segundo objetivo, buscamos relacionar os vínculos afetivos entre os alunos, os familiares, os profissionais da educação e a segurança emocional e o engajamento escolar. Quando crianças e adolescentes percebem que são ouvidos, que são compreendidos, que são apoiados, eles desenvolvem confiança para explorar, para aprender e para participar plenamente das atividades escolares. Por fim, pretendemos reforçar o sentimento de comunidade escolar, mostrando que a inclusão e pertencimento não são responsabilidades isoladas, mas são construções coletivas. O objetivo é que cada um de nós, ao sair daqui, saia com a consciência de que as nossas atitudes contribuem para criar um ambiente mais acolhedor, seguro e colaborativo, fortalecendo os laços que tornam a escola um espaço de aprendizado e desenvolvimento humano que é integral. Mas vamos começar? O que é identidade para você? Identidade é mais do que uma aparência ou do que uma origem. É tudo aquilo que nos conecta à nossa história, à nossa cultura, as pessoas com quem nos relacionamos e os valores os valores que a gente carrega. Então, hoje, a gente te convida a olhar mais para dentro e a refletir um pouco sobre quem você é. Papel e caneta na mão para a gente desenvolver essa atividade. Vamos refletir um pouco sobre essas 3 perguntas? Quais são os elementos mais importantes na sua história pessoal? Que valores, experiências ou características você sente que moldam quem você é? Como você se conecta à cultura e à diversidade do Brasil? Depois de refletir, sintetize as suas respostas em algumas frases que represente a sua identidade baseada nessas 3 perguntas. Para aqueles que se sentirem confortáveis, a gente sempre avisa que vai ter muito prazer em receber as produções. Uma foto enviada nesse e-mail basta. A gente vai adorar receber, vai ler com muito carinho, e pode ser que a imagem que vocês disponibilizarem faça parte de exposições e outras ações junto da comunidade FIEB. Mas, já que começamos falando de identidade para nós,
E identidade de forma mais ampla. Quem são os brasileiros? Vamos falar um pouquinho de estatística e de realidade? Porque falar de identidade é falar de quem somos, de onde viemos e do que nos torna parte de uma coletividade. Mas a identidade, ela não é apenas a fotografia estatística. Ela é uma construção em movimento, marcada pelas histórias das pessoas, pelas relações sociais, pelas lutas coletivas. Então, quando a gente pergunta quem são os brasileiros, não basta que a gente apenas levante dados estatísticos. É necessário confrontar a realidade. O Brasil é um país de imensa diversidade, mas ao mesmo tempo de profunda desigualdade. De acordo com o censo, somos mais de 2,12 milhões de brasileiros. Na verdade, mais do que 2,12 milhões de habitantes. Dentro desse número, encontra-se uma multiplicidade de pessoas. Existe uma multiplicidade de cores de pele, de línguas, de culturas, de religiões, de classes sociais, de identidade de gênero, de orientação sexual e de modo de viver. E é por isso que não existe um único rosto que represente o Brasil. Por essência, nós já somos um mosaico. No ponto de vista étnico, racial, a maior parte da população brasileira é formada por pessoas negras, já que 55,5% da população se declaram pretos ou pardos, enquanto 43,5% se declaram brancos, e pouco mais de 1% da população se dividem entre amarelos e indígenas, com 0,6% de pessoas indígenas e 0,4% de amarelos. Isso significa que, embora muitas vezes o imaginário brasileiro tenha se visto como branco, a nossa identidade é coletiva e majoritariamente mestiça. Essa realidade é visível na nossa música, na nossa culinária, na nossa dança e até na nossa própria linguagem cotidiana. Em contrapartida, ainda que tão diversa, a nossa realidade também é marcada pelo racismo estrutural, que atravessa a escola, que chega ao mercado de trabalho e que se correlaciona com todas as partes da sociedade dentro das esferas daquilo que nos é permitido ou vetado por direito. Quando falamos que somos diversos desde nossa essência, antes ainda das invasões europeias à América, o território brasileiro já era ocupado por uma diversidade impressionante. Éramos mais de 300 povos indígenas, com línguas, culturas e organizações sociais específicas. Hoje, após séculos de violência, esses povos ainda continuam presentes. Juntos somamos 1,7 milhões de indígenas, falantes de mais de 200 línguas no Estado brasileiro. E pensar na identidade brasileira sem considerar os povos originários é negar nossa própria história. São os povos originários que lembram que diversidade não é um ato recente, mas construído desde o primeiro instante do que significa ter nascido nessa região, muito antes daqui se chamar Brasil. Bom, outro elemento que marca a nossa identidade quanto brasileiros são os processos de imigração. O Brasil recebeu, ao longo dos séculos, grandes fluxos de imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, espanhóis, coreanos, bolivianos, haitianos, venezuelanos e tantos outros. Se pensarmos, por exemplo, só na cidade de São Paulo, é possível ver grande parte de presença italiana e japonesa. Quando a gente pensa no estado de Santa Catarina, a herança alemã aparece na arquitetura, nos costumes. O próprio Maranhão apresenta a festa do Bumba Meu Boi, que é uma mistura de diversas tradições. Mas a nossa identidade, ela não é somente uma herança cultural.
ela também é uma vivência política. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Segundo um relatório do Banco Mundial, há 2 anos de 2023, 10% dos mais ricos concentram 60% da renda nacional. Isso significa que a experiência de ser brasileiro não é igual de uma pessoa para outra. Nascer na periferia urbana, em uma comunidade quilombola, em uma aldeia indígena ou em um bairro de classe média alta, altera profundamente as oportunidades que se tem na vida. Portanto, a identidade também é atravessada por questões de classe social. Um outro ponto que precisa ser destacado na nossa população diz respeito à diversidade religiosa. Embora o Brasil seja oficialmente um Estado laico, a religião tem forte presença na vida social. De acordo com o censo de 2022, quase 84% da população se declara cristã, dividida entre católica e evangélica. Mas há também religiões afro-brasileiras, espiritualistas, muçulmanas, judaicas, indígenas. E, além disso, tem um percentual da população que ainda declara não ter uma religião. Essa diversidade nem sempre é respeitada. Há pessoas que sofrem discriminação por sua fé ou por não seguirem a religião que é tida como majoritária. Quando falamos ainda em outras camadas da nossa identidade, nos campos de gênero e sexualidade, o Brasil vive um paradoxo. Somos um dos países com maior visibilidade do movimento LGBTQIA+, seja por conta de suas paradas ou pelos coletivos organizados em diversas cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, segundo um relatório do ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, publicado em 2023, o Brasil segue liderando os índices de violência letal contra pessoas trans. Isso significa que, embora a diversidade esteja aparente, ainda não é plenamente reconhecida e muito menos protegida. Para falarmos sobre diversidade, também precisamos falar sobre as pessoas com deficiência. O Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, que representa quase 9% de sua população no total. São pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, intelectual, múltiplas. E muitas vezes, porém, essa identidade é invisibilizada ou ainda é reduzida a estereótipos. No ambiente escolar, isso se traduz em barreiras de acessibilidade, na ausência de material adequado ou ainda em práticas discriminatórias. Uma escola inclusiva precisa reconhecer a deficiência como uma parte legítima da diversidade humana e não como um problema a ser corrigido em algum local. Esses números mostram que a identidade brasileira, ela não cabe em uma definição. Somos plurais, somos atravessados por contradições, somos feitos de histórias de cores, de representatividade e de criatividade, mas mais do que tudo, de resistência. E se a escola é um espaço onde a criança e o adolescente está aprendendo a responder a pergunta quem sou eu, ela não pode deixar de ser um espaço onde se aprende a responder a pergunta quem somos nós. E responder essa pergunta explica em reconhecer que a identidade brasileira é marcada pelo racismo, pelo patriarcado, pela desigualdade social, pelo capacitismo, pela homofobia, mas também pela capacidade de se reinventar, de se misturar, de se acolher. É uma identidade que não pode ser pensada sem considerar as vozes negras, indígenas, femininas, LGBTQIA+, periféricas, quilombolas, imigrantes, entre tantas outras. E é por isso que falar sobre identidade é também falar sobre justiça, porque reconhecer quem somos envolve valorizar cada parte que constrói esse mosaico, garantindo que nenhuma criança, que nenhum jovem, que nenhuma família se sinta menos pertencente por ser quem é. A escola, nesse sentido, não pode ser um espaço de tentativa de homogeneização
onde todos precisam se encaixar em um padrão único. Ela precisa ser, antes de tudo, um espaço de reconhecimento, onde cada estudante possa ver a sua história refletida e validada, aonde ser indígena, negro, branco, imigrante, quilombola, surdo, trans, neurodivergente, não seja motivo de uma exclusão, seja parte daquilo que te torna um brasileiro. E assim a gente pergunta: quem são os brasileiros? Bom, a resposta não cabe em uma única identidade, mas em um tecido que é coletivo, que é complexo, que é plural. E a função da escola, junto com as famílias, é ajudar nossas crianças e adolescentes a compreenderem que a sua identidade é legítima e que é valiosa, e que ela é necessária para o mundo aonde a gente quer construir. E para a neurociência, identidade, o que é isso? Como o cérebro constrói quem somos? Bom, quando a gente fala de identidade, muitas vezes a gente pensa em algo fixo, um nome, uma origem, uma característica que possa ser visível. Mas para a neurociência, identidade não é um rótulo imutável. É um processo em movimento. É uma construção que o cérebro realiza a partir da experiência, dos vínculos, da memória, da linguagem que utilizamos para narrar quem somos. Isso significa que identidade não é apenas biológica ou apenas social, mas é uma síntese dinâmica que nasce do diálogo constante entre o que vivemos no mundo e como o cérebro organiza essas vivências. O cérebro humano, especialmente na fase da infância e da adolescência, funciona como uma máquina de significados. A cada interação, as redes neurais são ativadas, sendo fortalecidas ou enfraquecidas, construindo registros que somam a percepção que temos de nós mesmos. E nesse sentido que podemos dizer que a identidade se dá pela experiência, a cada sorriso recebido, a cada vez que uma criança é chamada pelo nome com respeito, a cada situação em que sua voz é escutada. Tudo isso vai moldando as conexões neurais que sustentam o sentimento de ser alguém com valor. É da mesma forma que cada situação de invisibilidade, de exclusão ou de violência, ainda que simbólica, também deixa marcas, não apenas na memória, mas na arquitetura cerebral que organiza as emoções e os comportamentos. Um dos fatores centrais para a gente entender a formação da identidade é a linguagem. Por exemplo, quando os pais dizem você é capaz, você é importante, ou quando a escola nomeia positivamente as diferenças, o cérebro da criança registra não só a frase em si, mas a emoção que acompanha essas palavras. A linguagem é o instrumento que traduz o pertencimento em símbolos. E é por isso que apelidos pejorativos, estigmas, comentários depreciativos não são apenas brincadeiras de mau gosto. São estímulos linguísticos que o cérebro pode transformar em crenças duradouras sobre quem se é. A neurociência mostra que memórias emocionais, especialmente aquelas que são carregadas de dor ou de rejeição, tendem a ser mais persistentes, pois estão ligadas à amígdala, que é uma região que processa as emoções intensas. Isso explica por que frases de exclusão ou de humilhação podem ecoar por anos na mente de alguém, influenciando dessa forma a capacidade que a gente tem sobre si, a nossa autopercepção. Um outro aspecto fundamental é a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se modificar ao longo da vida. Essa plasticidade é maior na infância e na adolescência, mas ela nunca desaparece. Isso significa que a identidade está sempre em transformação, sempre aberta a novos significados. Uma criança que foi muitas vezes silenciada pode, em um ambiente que acolhe a sua voz, reconstruir uma nova noção
de valor próprio, construindo uma nova identidade. Um adolescente que se sentiu excluído pode encontrar grupos de apoio, pode encontrar comunidades escolares que são inclusivas. Isso pode ressignificar sua trajetória e pode fortalecer o seu senso de competência, fazendo com que em sua identidade ele passe a se sentir competente. A plasticidade é, portanto, uma oportunidade, mas é também um alerta. Se oferecermos estímulos de validação, ampliamos a rede neural da autoestima. Se oferecemos estímulos de rejeição, reforçamos circuitos de insegurança e retraimento. E é por isso que, nesse ponto, a gente precisa refletir sobre validação e exclusão. Estudos em neurociência já indicaram que o cérebro reage à exclusão social de forma muito semelhante à dor física. Regiões como o córtex cingulado anterior se ativam quando alguém é rejeitado, da mesma maneira de quando tem uma dor no corpo. Isso quer dizer que não ser chamado para brincar, não ter a sua identidade reconhecida na sala de aula, sofrer racismo, sexismo, capacitismo, não é uma dor abstrata. O corpo, o cérebro sentem essas dores como feridas reais. Do mesmo modo, quando validamos, reconhecemos, incluímos, o cérebro libera neurotransmissores como a dopamina e a ocitocina, associados à sensação de confiança, de prazer, de fortalecimento desses vínculos. Essa bioquímica da validação reforça a motivação para aprender, a coragem de participar e nos traz resiliência diante dos desafios, das dificuldades da vida. A identidade é, portanto, uma questão de segurança emocional. As crianças e adolescentes precisam sentir que podem ser quem são, sem medo de punição, sem ridicularização. O cérebro em estado de ameaça se concentra em sobreviver, não em aprender. Já o cérebro em estado de confiança se abre para curiosidade, para colaboração, para criatividade. Isso significa que a escola inclusiva não é apenas uma questão ética ou política, é uma exigência neurobiológica para que o aprendizado aconteça de fato. Um outro ponto importante é entender que o cérebro organiza a identidade em múltiplos níveis. Individual, que diz respeito a quem eu sou, relacional, quem eu sou com os outros, e coletivo, quem eu sou, como eu faço parte desse grupo. E esses níveis se entrelaçam o tempo todo. Uma criança que tem orgulho de sua origem cultural, porque ela é valorizada na escola, ela leva essa força para os vínculos pessoais e para a sua autodefinição. Já uma criança que escuta mensagens de inferioridade sobre a sua cor, sobre a sua religião, sobre o seu fenótipo, sobre a sua condição socioeconômica, ela pode internalizar essas vozes como parte de sua identidade, se sentindo menos capaz e menos merecedora. A neurociência mostra que essas narrativas internas não são ideias que ficam soltas, são padrões neurais que influenciam nas decisões, no comportamento e até mesmo na saúde física, já que o estresse crônico da exclusão afeta o sistema imunológico e hormonal. Por fim, é essencial lembrar que a identidade é plural. Não existe uma única camada que possa definir quem somos. Somos resultados de uma rede de pertencimentos, família, gênero, gerações, territórios, cultura, habilidades, sonhos. O ser humano é capaz de interagir, de integrar essas múltiplas pertenças em um senso de unidade, mas só consegue fazer isso se encontra em um ambiente que não force a exclusão para parte de si. Por isso que quando uma escola obriga o aluno a deixar a sua cultura do lado de fora, ou quando a família ignora as dimensões emocionais da criança, o cérebro é pressionado a escolher entre fragmentar-se para silenciar partes de si. Uma escola inclusiva, ao contrário, legitima todas as camadas identitárias de um indivíduo,
permitindo que o cérebro se construa com coerência e bem-estar. Portanto, no ponto de vista da neurociência, identidade não é um destino fixo, mas um caminho permanente de construção. Cada interação, cada vínculo, cada palavra, cada gesto reforça e remodelam circuitos cerebrais que sustentam o sentimento de quem somos, de quem a criança e o adolescente é. E como o cérebro é moldável, temos uma enorme responsabilidade na escolha diária das nossas palavras. Como pais, como família, como educadores, como comunidade escolar, estamos literalmente esculpindo as identidades. Validar, incluir e respeitar não são apenas valores morais, são ações que modificam o cérebro e definem o futuro da sociedade, das próximas gerações. Vamos seguir para o nosso quarto tópico? Escola inclusiva, princípios e práticas. Quem precisa de inclusão? Porque quando falamos em inclusão escolar, muitas vezes o debate é reduzido a quantas crianças estão matriculadas que são crianças com deficiência, ou quantos estudantes são de diferentes culturas, países, estudantes estrangeiros, imigrantes e que foram acolhidos. Esses dados, eles têm valor, a gente precisa olhar para isso. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente não pode se enganar. Inclusão não é apenas sobre presença física, inclusão é sobre o direito de participação real de todos os alunos. Uma criança, ela pode estar dentro de sala de aula, sentada na carteira, mas se não tem amigos, se ela não participa da escola, das atividades ali presentes, se ela não é chamada pelo nome, que é pronunciado de forma correta, se ela não tem uma forma de aprender ali reconhecida, então não existe inclusão nesse espaço. Se há apenas ocupação de espaço, a escola não pratica inclusão. A escola inclusiva, ao contrário disso, é aquela que reconhece a singularidade de cada aluno e se organiza intencionalmente para garantir que essa singularidade não seja simplesmente aceita, mas seja valorizada como parte da riqueza coletiva daquele ambiente. No ponto de vista da neurociência, a diversidade é uma ideia fundamental, principalmente porque não existe um jeito único que alguém aprende. Não existe um único caminho para construir conhecimento. O cérebro, ele é moldado pela diversidade. As trajetórias de desenvolvimento são moldadas por genéticas, por contextos familiares e sociais, por experiências, por condições socioeconômicas, por afetos, por traumas. Isso significa que cada aluno traz consigo não apenas uma diferença dos demais alunos, mas ele traz um mapa neural único, com conexões próprias, que orientam exatamente como ele processa as informações, como ele lida com os desafios e como que ele encontra soluções criativas para isso. E é justamente por isso que essa diversidade cerebral nunca pode ser vista como um problema. Ela é a base da inteligência coletiva. Essa pluralidade exige que a escola abandone o mito de um aluno padrão ou ainda de um aluno médio e assuma a necessidade de uma aprendizagem múltipla. E é assim que práticas como o desenho universal da aprendizagem ganham força, já que ele oferece múltiplos meios de engajamento, de representação e de expressão, para que todos tenham acesso ao real currículo. Mas é preciso ir além da técnica. A inclusão é também um projeto político e ético. Não basta a gente adaptar materiais, oferecer tecnologias assistivas,
É necessário questionar estruturas que produzem a exclusão. Uma escola inclusiva combate o racismo, o sexismo, o capacitismo, o etarismo, a homofobia, não apenas em discursos pontuais, mas em práticas políticas pedagógicas, em práticas que são cotidianas. Ela reconhece que desigualdades não se corrige apenas com boa vontade, mas com intencionalidade. Ela revê as regras disciplinares que penalizam mais duramente determinados grupos, ela revisa currículos que silenciam a contribuição de culturas e dados povos, e ela repensa nos modelos de aula e avaliação que privilegiam um único tipo de córtex. Ou seja, do ponto de vista neurocientífico, essas mudanças nas estruturas sociais são cruciais. As pesquisas sobre funções executivas, atenção, memória de trabalho, autorregulação, entre outras, mostram que os contextos de exclusão e ameaça reduzem a capacidade do cérebro de se planejar, de organizar, de aprender. Em contrapartida, ambientes de acolhimento e pertencimento ativam círculos de recompensa que favorecem a persistência, a motivação e a criatividade. Ou seja, uma escola que inclui, ela não só melhora o clima social, mas ela literalmente expande o potencial cognitivo dos estudantes. Outro princípio que é essencial quando a gente fala em uma escola inclusiva é falar sobre corresponsabilidade. A escola inclusiva, ela não é apenas de responsabilidade dos professores da sala de aula, dos professores de apoio. Ela é uma tarefa de todos, da direção, da coordenação, das equipes de apoio, de limpeza, merendeiras, das famílias e dos estudantes. Cada gesto, cada olhar, cada palavra constrói ou desconstrói a inclusão em um ambiente. O cérebro humano é altamente sensível às microinterações. Ele percebe essas mensagens implícitas o tempo todo. Por isso que um simples bom dia na entrada, um sorriso na hora da refeição, uma escuta atenta na secretaria, tudo isso reforça no aluno a ideia de que ele pertence àquele espaço. É preciso ainda enfrentar uma questão mais delicada. A escola inclusiva não é mais difícil porque lida com diferenças, como muitos pensam. Ela é mais potente porque transforma diferenças em aprendizagem coletivas. Por exemplo, quando um estudante com Libras apresenta uma ideia em sala de aula, todos os colegas aprendem uma forma de comunicação. Quando um adolescente de origem periférica compartilha as suas vivências, todos ampliam a compreensão que tem do mundo em uma esfera social. Nesse sentido, a diversidade nunca vai ser um obstáculo. Ela pode ser, inclusive, um recurso pedagógico. A prática inclusiva também exige flexibilidade e criatividade do corpo docente. A neurociência mostra que o cérebro aprende melhor quando tem escolha e quando pode se expressar de forma variada. Isso significa que permitir que todos os alunos demonstrem o seu aprendizado, não simplesmente em uma prova escrita, mas em diversas representações, como orais, artísticas, projetos colaborativos, favorece o aprendizado de todos. Significa repensar o tempo de aprendizagem, reconhecendo que nem todos os alunos aprendem na mesma velocidade e da mesma forma, mas que todos avançam se houver a adequação necessária. Um outro pilar essencial é o diálogo com as famílias. Uma escola inclusiva entende que as famílias, que os responsáveis, não são meros espectadores do processo de educação de seus filhos, mas são parceiros ativos no processo de educação. Eles trazem informações sobre a identidade, sobre a necessidade, sobre as especificidades dessas crianças e desses adolescentes para enriquecer a prática pedagógica. Mas, mais do que isso,
Quando a família percebe que a escola respeita e valoriza a sua criança e sua adolescente, isso torna-se um círculo virtuoso de confiança, que reduz o estresse doméstico e fortalece a motivação do aluno na escola. Do ponto de vista político, precisamos afirmar com clareza: inclusão nem de longe é um favor, é um direito. A Constituição brasileira, as leis de diretrizes da base da educação, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente garante que todas as crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade sem discriminação. Mas, além da lei, há um imperativo ético. Uma escola que exclui compromete não apenas o futuro daquele estudante, mas ele compromete o futuro da sociedade, porque perde talentos, porque perde criatividade, porque perde em contribuições que só emergem quando todos entendem que todos têm o pleno direito de participar. Portanto, para a gente conseguir resumir, uma escola inclusiva precisa ter esses 4 grandes eixos, esses 4 grandes pilares. O reconhecimento da diversidade como um valor, não como um problema. A garantia da participação real, e não apenas da presença física. A intencionalidade pedagógica constante, com práticas e políticas que removem as barreiras. E a corresponsabilidade coletiva, em que cada ator da comunidade escolar é um agente da inclusão. As práticas concretas são inúmeras. Os projetos de tutorias em pares, as rodas de conversa sobre identidade, os usos de tecnologias acessíveis, as flexibilizações de conteúdos, aulas, avaliações, a presença ou ausência de profissionais de apoio, os currículos que representam diferentes culturas, histórias, diferentes versões da nossa história, as mediações de conflitos sem punições excludentes, as construções de espaços que são convidativos e acessíveis a todas as comunidades escolares. Tudo isso são práticas pedagógicas que trazem a comunidade para dentro do processo de inclusão. Em última análise, a neurociência e a pedagogia convergem. Cérebros diferentes aprendem de formas diferentes, mas todos precisam de pertencimento para florescer. Uma escola inclusiva é, portanto, não um ideal que é distante, mas é uma necessidade urgente que alia a ciência, a ética, a política em favor de uma educação que reconhece, que valoriza e que potencializa cada identidade em prol da sociedade que queremos construir. E é por isso que, nesse momento, chamamos as famílias como parceiras desse processo de inclusão, já que precisamos de todos unidos. Nenhuma escola inclusiva se sustenta sem a presença ativa das famílias. Não importa o quanto os professores se dediquem, os coordenadores se empenhem ou as próprias políticas avancem. O que acontece dentro da escola não encontra ressonância no ambiente escolar, no ambiente familiar, se a família não estiver presente na escola. E dessa forma, todos os efeitos se tornam limitados. Por isso que precisamos assumir com certezas: a família não é convidada ocasionalmente na vida escolar, mas ela é protagonista na construção de uma cultura inclusiva dentro da escola. O ponto de partida é compreender que a casa é o primeiro espaço de aprendizagem sobre identidade e pertencimento. Antes de chegar à escola, a criança já recebeu mensagens explícitas ou implícitas sobre quem ela é, sobre qual é o valor dela e sobre onde ela pertence. Se dentro de casa ela ouve constantemente frases que validam sua existência, você é importante, estamos orgulhosos de você, seus sentimentos fazem sentido. O cérebro dela começa a registrar segurança emocional.
ativando circuitos que sustentam confiança e motivação. Mas se ao contrário, ela ouve, você está exagerando, você nunca é boa o bastante, você nunca serve para nada. Essas palavras passam a funcionar como rótulos internos, moldando crenças negativas sobre si mesmo. E é por isso que a primeira estratégia concreta para as famílias é: valide os sentimentos das crianças e dos adolescentes. Isso nada tem a ver com concordar com tudo ou com evitar colocar limites para comportamentos indevidos, mas sim reconhecer que aquilo que a criança sente é real para ela. Uma frase como: eu entendo que você ficou triste, porque quando não foi chamado para brincar com isso, isso doeu. Tem um efeito completamente diferente de: ah, deixa de brincadeira, se ninguém te chamou, não tem importância. No ponto de vista da neurociência, validar emoções ajuda a regular o sistema límbico, reduzindo a ativação da área que ativa uma ameaça, permitindo que o córtex pré-frontal seja capaz de raciocinar e tomar decisões entre uma ação. Ou seja, quando a gente valida o sentimento, a gente ajuda o cérebro da criança e do adolescente a aprender a lidar com a situação de uma maneira mais saudável. Uma segunda estratégia é evitar os rótulos. Quando uma criança é chamada de preguiçosa, de difícil, de bagunceira, ou mesmo de tímida, isso pode parecer algo inofensível, mas funciona como uma tatuagem emocional. A criança ou adolescente passa a acreditar que ela é assim, que esse é o destino dela, e que isso, por consequência, vai limitar o potencial de desenvolvimento que ela tem. A ciência da plasticidade cerebral nos mostra que ninguém é definido por um traço fixo. Todos estamos em constante transformação. O que uma criança não consegue hoje, ela pode aprender amanhã, desde que ela encontre apoio, estímulo e oportunidade. Por isso, em vez de rotularmos, é mais produtivo que a gente descreva comportamentos. Hoje você deixou de guardar os seus brinquedos, mas amanhã você poderia ter que fazer diferente. Assim, a criança aprende que agir de um outro jeito é possível sem sentir que a sua identidade é reduzida a um defeito ou uma característica que ela possui. Uma terceira estratégia importante e essencial para a construção de uma sociedade inclusiva é incentivar amizades que são diversas. Estudos mostram que crianças que convivem com pessoas diferentes, em termos de raça, fenótipo, gênero, condição socioeconômica, habilidade, cultura, desenvolvem mais empatia, flexibilidade cognitiva e capacidade de resolver conflitos. O cérebro aprende por exposição. Quanto mais experiências positivas com a diversidade, mais os circuitos de aceitação, de cooperação são fortalecidos. Isso pode ser incentivado de forma simples, convidando colegas diferentes para brincar em casa, valorizando visitar festas de culturas diferentes, incentivando que seus filhos participem de grupos e atividades variadas. E aqui não se trata de forçar a amizade, mas de abrir porta para que o convívio plural seja natural. Essas estratégias domésticas precisam se conectar com um desafio ainda maior na realidade brasileira. O papel das famílias no combate às discriminações que são estruturais e que atravessam a escola. O racismo, o capacitismo, a LGBTfobia, o etarismo, não são problemas distantes. São realidades que afetam as crianças e os adolescentes todos os dias. Quando um aluno negro é constantemente confundido com outro aluno negro, quando uma criança com deficiência não recebe apoio para participar de uma atividade de forma real, quando um adolescente que pertence à comunidade LGBTQIA+, escuta piada no corredor, quando estudantes mais velhos são tratados como incapazes de aprender, a gente está diante de uma prática discriminatória que reproduz
o processo de exclusão social. E aí aqui as famílias têm um processo decisivo. Primeiro, porque podem ser aliadas nas denúncias e na mudança de práticas escolares que são injustas. Segundo, porque as famílias funcionam como um espelho de valores. Uma criança que escuta em casa comentários preconceituosos sobre colegas, sobre funcionários da escola, provavelmente vai reproduzir essas falas na escola. E o contrário também é válido. Uma criança que presencia em casa respeito pela diferença leva essa postura para os seus vínculos sociais e, por consequência, essas práticas para a escola. O combate à discriminação não é apenas uma questão moral, mas ela é também científica. A neurociência mostra que ambientes de exclusão aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, prejudicando a memória, a atenção e a motivação. Já os ambientes de inclusão estimulam a liberação de dopamina e ocitocina, fortalecendo laços sociais e a disposição a aprender. Portanto, quando as famílias ajudam a construir uma escola que não tolera o racismo, o machismo, o capacitismo, a LGBTfobia, não estamos apenas falando das leis desse país. Estamos também colaborando para que os cérebros das crianças possam aprender em sua plenitude. Além disso, é importante lembrar que as famílias também precisam se educar continuamente quanto à inclusão. Muitas vezes não é por má vontade, mas por falta de informação que se reproduzem práticas discriminatórias. Participar de encontros como esses, ler livros diversos com os filhos, consumir conteúdos nas redes sociais que representem diferentes identidades, dialogar e ouvir especialistas, ou ainda ouvir das nossas próprias crianças e adolescentes, são formas de ampliar a nossa consciência sobre formas de existência e, por consequência, ampliar também a nossa capacidade de inclusão. Por fim, precisamos reforçar a ideia da aliança de escola e família. A escola não pode enxergar as famílias, os pais, apenas como fiscais de notas ou participantes de reuniões semestrais. E os pais não podem ver a escola apenas como prestadores de serviço. Estamos falando de uma parceria vital, que se traduz em gestos que são concretos. Comparecer a eventos escolares, apoiar projetos inclusivos, valorizar e confiar no trabalho dos professores, compartilhar informações importantes sobre o desenvolvimento dos filhos, estar aberto ao diálogo direto. Quando a escola e a família caminham juntos, a mensagem para a criança é evidente. Você não está sozinho. Estamos aqui juntos para garantir que você cresça em um ambiente seguro e cheio de possibilidades. Portanto, ser uma família parceira de inclusão significa validar os sentimentos, evitar os rótulos, incentivar amizades diversas, combater discriminações dentro de casa e caminhar de mãos dadas com a escola. A gente sabe que isso não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa possível e, mais do que nunca, é uma tarefa necessária. Cada atitude dentro e fora de casa é uma peça desse grande quebra-cabeça chamado pertencimento. E é justamente da soma dessas pecinhas que pode nascer uma escola verdadeiramente inclusiva, onde cada criança possa se reconhecer ali dentro, possa se desenvolver plenamente e possa ter orgulho de quem é. Vamos encerrar esse encontro? Chegamos ao fim dessa conversa e talvez o nosso maior aprendizado é que podemos levar o que é identidade, pertencimento e inclusão a partir de agora, não mais como uma ideia abstrata, mas como uma realidade vivida todos os dias pelas nossas crianças e adolescentes dentro da escola.
A gente pode ver que a identidade se constrói do entrelaçamento de experiências, vínculos e linguagem, e que o cérebro registra cada gesto de validação ou de exclusão como uma marca profunda. Bom, a gente entendeu que a diversidade ainda assim não é um obstáculo, mas é a própria essência do processo educativo. Cérebros diferentes aprendem de formas diferentes. E é exatamente aí que está a riqueza de uma escola que é inclusiva. Reconhecemos também que a presença da escola, da família dentro da escola, é insubstituível e que ela precisa validar sentimentos, evitar rótulos, incentivar amizades, combater preconceitos, para que assim a gente possa moldar não apenas cidadãos mais seguros, mas também uma comunidade escolar que é mais forte na construção de indivíduos mais felizes. Por isso, quando falamos de inclusão, falamos de uma aliança entre a ciência, a ética, a política. Inclusão não é um favor, não é um detalhe, é um direito, mas mais ainda é uma necessidade para que as nossas crianças cresçam inteiras, confiantes e cientes de que são capazes de transformar o mundo. Que cada um de nós possa sair daqui ciente de que somos todos agentes do pertencimento. Nossas palavras, nossos silêncios, nossas escolhas e atitudes têm o poder de abrir portas ou erguer muros. Que possamos seguir juntos, escola e família, sempre dispostos a abrir portas. Do mais, eu agradeço. Meu nome é Manuela, mas falo em nome da Educação Inédita. Esses são os nossos contatos e nos encontramos em breve. Até mais. Tchau, tchau.